E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, Café com Fertilidade, onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram ali pra gente no Insta. E quem já conhece o canal sabe o que é o café, sai todo sábado. Se você ainda não for do canal, se inscreve aqui, segue a gente ou se inscreve no final se você gostar do conteúdo, que acho que tem bastante informação legal. Beleza, selecionamos aqui 3 perguntas, bora pras perguntas, bora pra vinheta. Primeira pergunta é a seguinte, ó, nossa música ao vivo, acho que é o contato da pessoa que mandou a pergunta, perguntou o seguinte: ácido fólico ou folato fer? Essa é uma pergunta bem interessante, por vários motivos, porque primeiro, assim, a gente vê que a medicina da obstetrícia está usando cada vez mais o L-metilfolato ou metilfolato, que é basicamente a forma ativa ali já para absorver do ácido fólico. Só que o Sistema Público de Saúde prescreve o endofolim, o ácido fólico tradicional, né, 5 mg. O que acontece é que em 5%, na verdade um pouquinho mais, em 15 a 20% da população, a paciente pode ter uma deficiência de uma enzima chamada de MTHFR. Isso faz com que ela não absorva de forma adequada o ácido fólico. E nessas situações, usar o metilfolato, o L-metilfolato, faz todo sentido. Então, de qualquer forma, se você for da população em geral, como você não sabe, ou você faz esse exame e quase todas as vitaminas da gestação estão vindas com o L-metilfolato já pronto, tá bom? Então, de qualquer forma, a gente não tem nenhuma correlação aqui com o nome comercial que a paciente fez a pergunta, assim, que tá com a gente fez a pergunta, mas existem várias vitaminas no mercado que tem o L-metilfolato pronto e você não deve se preocupar com isso, tá bom? Então, qual dos dois? Aqui tem o fer, né, desse nome que ela mandou aqui, tem um pouco de ferro. Eu gosto bastante dessa associação porque a paciente precisa de ferro. Alguns outros cuidados é saber se o ferro é quelado ou não, se a paciente vai ter uma intolerância, mas a gente normalmente pode não usar no início, mas usa do meio para frente, para a paciente não ter tanta intolerância, tá bom? Se você comprou uma vitamina que tem um pouquinho de ferro quelado e você não tem intolerância, tá tudo certo, você usa essas duas coisas, o metilfolato, o ferro, né, o sulfato ferroso ali, e você vai ter tudo o que você precisa para gestação, beleza? Então bora para a segunda pergunta, pessoal. Doutor, 1257 de beta, já dá para escutar o coração? Essa pergunta é bem pontual, porque a gente sabe que níveis de beta são correlacionados com o tempo de gestação. E é verdade dizer que tempos de gestação acima de uma certa semana, a gente já escuta batimento. Então, agora, a pergunta dela é bem interessante porque está bem no limite do que a gente considera de normalidade. Então a gente tem até uma tabelinha aqui que, vamos lá, ó, de 4 semanas. Essa tabelinha que vem no resultado ali do laboratório, né? Até posso pôr para vocês aqui do lado se vocês quiserem. Mas de 4 semanas o beta vai até 426. Então, normalmente no primeiro dia de atraso menstrual, a paciente já está de 4 semanas. E ela vai ter ali entre 120, 130 até 300, 400, dependendo do que vai acontecer. Na 5ª semana, entre 18 e 7 mil. Então, é verdade dizer que você pode ter 1.200 de beta e não escutar batimento, porque a 5ª semana pode ser que o beta suba um pouquinho mais do que o normal e é normal não ver batimento. Só que na 7ª semana é de 1.000 a 56 mil, ou seja, o range é muito grande. Então, se você tiver na 7ª semana, que você tiver 1.200, normalmente a gente já pode escutar o beta. O que acontece é que se você estiver muito próximo do começo da 7ª semana ali, você não vai acabar não escutando e a conduta sempre é a mesma. Como está muito no limite, você ainda vai esperar uma semana, vai usar o beta de novo e vai acompanhar no ultrassom para escutar, tá bom? Por isso que o beta seriado, assim, o beta que a gente encontra na circulação sempre traz mais dúvida do que benefício. Então a gente sempre fica preocupado com isso. Por isso que a gente normalmente não orienta a fazer o beta seriado. Essa é uma outra coisa. A pergunta é, por que foi feito o beta até 1.200 se depois que deu positivo o controle de pré-natal é normal? A gente também entende a ansiedade para ver se está tudo certinho, mas muitas vezes a gente vê o beta que não está tão adequado ali, é só uma laboratorite, alguma coisa de laboratório, e a gente segue, tá bom? Nessa pergunta do beta, assim, a gente vai responder a última pergunta aqui, que é a Karen Neg, que mandou o seguinte: doutor, o meu beta está evoluindo bem devagar, dobrando a cada 4 dias, o que pode ser? Karen, assim, a gente realmente tem que encontrar o beta dobrar a cada 48 horas. Se isso está acontecendo de forma repetida, está dobrando a cada 4 dias, essa é uma evolução de uma gestação ali subótima. Existe chance de ir para frente, a chance é bem menor,
mas isso pode ser com que o trofoblasta, ali, o material da gestação, não está evoluindo de forma adequada e você tem algum risco, às vezes, de diminuir ali ou de causar algum tipo de abortamento, tá bom? De qualquer forma, você vai acompanhar a gestação também, que é muito parecido com a pergunta anterior, e você vai acompanhando até que as coisas derem certo, tomara que derem certo, tá bom? A grande pergunta é, se você já está dosando beta a cada 48 horas ou a cada 4 dias, é porque as coisas já não estão indo muito bem na gestação, e aí os riscos de perder a gestação são maiores, tá bom? De qualquer forma, a gente não joga toalha, eu sou realmente sempre otimista, você tem que acompanhar a sua gestação, e torcer para que as coisas derem certo, lembrando sempre que você está numa zona ali que as coisas aumentam os riscos das coisas não irem bem, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado pelas perguntas de hoje, esse foi o Café, um abração, vejo vocês nos próximos vídeos.